Algumas pessoas pescam peixes, outras pescam pensamentos. Hoje eu estava pensando em algo. Outro dia eu me peguei fazendo uma coisa muito simples. Eu estava olhando uma conversa antiga no celular. Nada importante, nada urgente, mas tinha uma mensagem ali que ficou meio no meio do caminho. Não era exatamente uma despedida, não era exatamente uma continuidade, era só algo em aberto. E sem perceber, eu comecei a voltar na conversa, ler de novo, prestar atenção no tom, nas palavras, nos pequenos detalhes, como se em algum lugar ali tivesse uma resposta escondida, como se olhando com atenção suficiente eu conseguisse finalmente entender o que aquilo significava. E o mais curioso é que nada tinha mudado. A conversa era a mesma, mas a minha cabeça não parava, tentando encaixar aquilo em algum sentido. E talvez você já tenha feito isso também. Não exatamente como uma mensagem, mas com alguma situação. Uma conversa que não ficou clara, um silêncio que você não entendeu, uma atitude de alguém que não fez muito sentido. E de repente aquilo fica na sua cabeça, voltando, repetindo, como se sua mente estivesse tentando resolver algo que ficou em aberto. Porque existe uma coisa que a gente faz o tempo inteiro, quase sem perceber. A gente tenta entender. Entender o que aconteceu, o que o outro quis dizer, entender o que aquilo significa pra gente, como se não entender, de alguma forma, fosse inaceitável. E isso é muito sutil porque não parece um esforço, parece algo natural, parece até necessário, mas se você olhar com um pouco mais de calma, tem algo interessante aí. Porque nem tudo na vida se oferece com um significado claro, nem tudo vem explicado e nem tudo fecha. Mesmo assim, a gente insiste. E talvez por não saber criar um tipo de desconforto muito específico. Não é um incômodo evidente, é como uma dor ou ansiedade forte. É mais leve do que isso, é persistente. É uma sensação de que algo está faltando, como se existisse uma peça que ainda não se encaixou. E a nossa reação quase automática é tentar encontrar essa peça, preencher o espaço, dar nome, dar sentido. O problema é que muitas vezes esse sentido ele não está disponível para a gente. E ainda assim, a gente continua tentando. Kierkegaard falava sobre como o ser humano tem uma relação profunda com a incerteza, mas não no sentido de aceitá-la, no sentido de tentar evitá-la. Como se existir fosse, em parte, lidar com esse vazio e, ao mesmo tempo, a gente tentar escapar dele. E talvez seja exatamente isso que acontece nesses momentos pequenos. Quando você volta em uma conversa, quando você tenta entender o comportamento de alguém, quando você repensa algo que aconteceu, tentando fazer com que aquilo faça sentido. Você não está apenas pensando, você está tentando fechar algo, como se o mundo precisasse ser coerente o tempo inteiro, como se cada situação ela tivesse uma explicação clara, esperando para ser encontrada, mas e se não tiver? E se algumas coisas simplesmente elas não se organizarem desse jeito, e isso é difícil de aceitar. Porque a gente foi construindo ao longo da vida uma espécie de confiança no entendimento. A ideia de que se você prestar atenção o suficiente, se você analisar direito, se você pensar com calma, você vai entender. Na maioria das vezes, isso funciona, mas não sempre. E existem situações que não se deixam explicar completamente, pessoas que não se revelam por inteiro, momentos que não têm conclusão, experiências que não cabem numa lógica simples. E é aí que esse impulso ele começa a ficar mais visível, porque mesmo quando não se tem resposta, a gente continua procurando, como se não saber não fosse uma opção. Mas talvez essa seja a primeira coisa que vale a pena a gente observar, não a situação em si, mas esse movimento dentro de você, essa necessidade constante de entender, de organizar, de dar sentido, porque no fundo isso não tem tanto a ver com o que aconteceu. Isso tem mais a ver com a forma como você se relaciona com aquilo. E talvez pela primeira vez a pergunta não seja o que isso significa, mas por que eu preciso tanto que isso signifique alguma coisa? Talvez seja aí que esse pensamento começa de verdade, não na resposta, mas na necessidade dela.
E se você ficar um pouco mais nesse lugar, sem correr para resolver, sem tentar encaixar tudo, você começa a perceber algo bem estranho, que talvez o incômodo ele não venha de fato de não saber, mas do fato de não conseguir parar de tentar saber. E isso muda o ponto de partida, porque antes de qualquer resposta, existe esse movimento silencioso dentro de você, tentando entender tudo o tempo inteiro. E nesse espaço algo diferente começa a aparecer, porque quando você não corre imediatamente para explicar, quando você não tenta fechar aquilo que ainda está em aberto, você começa a perceber que o incômodo não desaparece, ele muda de forma. Ele deixa de ser uma urgência e começa a se tornar presença. E é uma presença estranha, é meio silenciosa, é difícil de definir. É como se algo estivesse ali, mas ainda não tivesse forma suficiente para ser entendido, e talvez seja exatamente aí que o não saber se revela de verdade, não como ausência, mas como experiência. Porque quando você não entende algo completamente, a mente não fica parada, ela não observa com distância, ela não aceita com facilidade, ela se move. Ela começa a tentar preencher aquele espaço quase que automaticamente, e quanto mais você tenta não pensar, mais aquilo retorna, como se tivesse deixado em aberto em algum lugar dentro de você, como se tivesse uma cola. Não volta como uma pergunta clara, volta como uma sensação, e essa sensação não pede exatamente uma resposta, mas também não permite que você simplesmente ignore. Você pode estar fazendo outra coisa, distraído, envolvido em alguma atividade, e ainda assim, aquilo aparece de novo. Um pensamento breve, uma lembrança, uma hipótese que surge sem aviso. Como se sua mente estivesse tentando terminar algo que nunca foi completamente entendido. E o curioso é que, na maioria das vezes, não existe nada concreto a ser resolvido. Mas mesmo assim, existe a sensação de que deveria haver. E talvez seja isso que torna o não saber tão difícil de sustentar. Não é apenas a falta de resposta, é a expectativa de que a resposta deveria existir. Porque se a gente se acostumou a viver com a ideia de que tudo pode ser entendido, que com atenção suficiente, com uma análise suficiente e com tempo suficiente, as coisas elas conseguem se organizar. Então isso existe uma confiança dentro da gente, é uma confiança silenciosa no fato de que o mundo ele é compreensível e que o entendimento é só uma questão de esforço. Mas eu vou te contar uma coisa, nem tudo se oferece dessa forma. Existem experiências que não chegam completas, situações que elas não se explicam por inteiro, pessoas que não se revelam totalmente, momentos que não se organizam em uma lógica clara e mesmo assim a mente continua tentando fechar. Freud falava sobre essa tendência de completar aquilo que fica em aberto e dar forma ao que ainda não está totalmente organizado, e não como um movimento racional, mas como uma tentativa de aliviar uma tensão interna. O vazio incomoda e a mente, quase que sem perceber, tenta preencher. E é nesse ponto que algo muito sutil começa a acontecer. Você não exatamente sabe o que aquilo significa, mas começa a imaginar. Então você cria versões, ajusta interpretações, conecta pontos que talvez nem estejam realmente conectados, e aos poucos aquilo que era apenas um espaço em aberto começa a ganhar forma. E essa forma ela começa a parecer real. E esse é um dos momentos mais delicados dessa experiência, porque enquanto ela acontece, você não sente que está criando, você sente que está entendendo. E existe uma linha muito fina entre perceber algo e preencher algo. E nesse tipo de situação, essa linha ela quase que desaparece. E talvez seja nesse ponto que algo começa a mudar. Não necessariamente no que aconteceu, mas na forma como você tenta entender o que aconteceu. Porque se você observar com um pouco mais de calma, começa a perceber que esse movimento de preencher, de criar versões, de ajustar interpretações, não é exatamente uma escolha consciente. Ele acontece rápido, quase que automático. E na maior parte do tempo, ele funciona. Ele organiza a experiência, ele dá sentido e permite que você siga. Mas aí é que tá, existe um outro caminho possível, e ele não é tão natural. Ele começa no momento em que você percebe que está prestes a concluir algo, e em vez de seguir
você para. Não para encontrar uma resposta melhor, mas para não responder. Isso é estranho no começo, eu sei, porque vai contra tudo que você está acostumado a fazer. A mente, ela quer fechar, ela quer resolver, ela quer transformar aquilo em alguma coisa compreensível, e você, por um instante, não deixa. E é nesse pequeno intervalo que algo diferente aparece. Porque quando você não preenche imediatamente, o espaço ele continua aberto. E esse espaço ele não é vazio. Esse espaço ele é vivo. Você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. A sensação muda. O tempo ele desacelera um pouco. Aquilo que antes parecia pedir uma resposta urgente começa a perder a intensidade. Não porque foi resolvido, mas porque você não alimentou o impulso de resolver. E isso muda completamente a experiência, porque quando você preenche, você encerra. Mas quando você sustenta o não saber, você permanece. E permanecer é diferente. Não tem conclusão, não tem alívio imediato, mas tem algo mais sutil acontecendo. Você começa a perceber que nem tudo precisa ser transformado em entendimento para existir. Que algumas coisas elas podem simplesmente continuarem abertas, sem que isso se torne um problema para você. E de forma alguma isso não significa você ignorar, não significa hesitar, e muito menos fingir que não importa. Significa apenas não forçar uma forma antes do tempo. E talvez o ponto mais interessante aqui seja esse. Quando você para de tentar entender tudo, você começa a perceber mais, porque entender muitas vezes simplifica, mas perceber amplia. Quando você entende algo rápido demais, você reduz aquilo a uma ideia. Você encaixa dentro de um conceito, dentro de uma explicação, dentro de algo que já faz sentido para você. E a partir dali, aquilo para de se mover. Mas quando você não entende imediatamente, aquilo continua vivo dentro de você. Você observa mais, você sente mais, você escuta melhor. E aos poucos, aquela necessidade inicial da resposta ela vai se transformando. Ela não desaparece completamente, mas ela perde força. E no lugar dela aparece outra coisa. Há uma curiosidade mais calma, menos ansiosa, menos urgente. E talvez seja isso que a gente raramente experimenta, o não saber. Mas o não saber sem pressa, porque o problema nunca foi o não entender. O problema sempre foi a pressa de entender. E quando essa pressa diminui, algo se reorganiza. Você não precisa mais correr para fechar tudo. Você não precisa mais transformar cada experiência em uma conclusão. Você não precisa mais responder tudo imediatamente. E isso abre um tipo diferente de espaço. Um espaço onde a experiência não precisa ser resolvida para existir. E aos poucos, você pode começar a perceber algo que talvez aquilo que parecia falta não era bem falta, era apenas uma abertura. E talvez seja aí que essa ideia começa a fazer mais sentido, que nem tudo que você não entende precisa ser preenchido, porque às vezes é justamente nesse não saber que algo novo começa a aparecer. E o curioso é que esse algo novo ele não chega como uma resposta, ele chega como uma forma diferente de estar. Ele não acontece de uma vez, não é uma mudança clara, nem um entendimento definitivo, ele é mais sutil do que isso, e é como se aos poucos a necessidade de resolver tudo começasse a perder força. E isso aparece primeiro nas coisas pequenas, quase imperceptíveis. Vou te dar um exemplo, você manda uma mensagem e a resposta demora. Antes, isso ocupava espaço. Você voltava na conversa, tentava entender o tom, imaginava possibilidades, criava explicações. Agora ainda existe um impulso, mas ele não te leva tão longe, você percebe e para ali. Não porque resolveu, mas porque não precisa mais resolver naquele momento. E isso muda completamente a experiência, porque quando você não entra nesse movimento automático de interpretação, vamos dizer assim, a situação ela continua meio que aberta. Mas você também continua, sem tensão, sem urgência. E isso começa a se repetir em conversas que não ficam claras, em decisões que ainda não têm resposta, em dias que não fazem tanto sentido. Antes, tudo isso parecia pedir um tipo de posicionamento imediato, uma conclusão, uma forma de fechar. Agora, não necessariamente.
E no começo isso pode até parecer estranho o que eu tô falando, porque a gente se acostumou a viver com uma ideia de que estar bem é ter clareza, é ter resposta, é saber o que está acontecendo, mas talvez isso nunca tenha sido exatamente uma verdade, né? Talvez estar bem tenha mais a ver como a forma em que você se relaciona com aquilo que ainda não está tão claro. E isso vai aparecendo aos poucos, não como uma teoria, mas como experiência que eu falei. Você começa a perceber que nem todo silêncio ele precisa ser preenchido, e que nem toda pausa precisa ser resolvida, que nem toda dúvida ela precisa virar uma resposta. Quando você não preenche, algo muda na forma como você percebe. As coisas ficam mais abertas. Você começa a escutar melhor, porque você não está esperando o momento de entender. Então você observa, porque você não está reduzindo tudo a uma explicação rápida. Você sente mais presença, porque você não está tentando transformar tudo em definição, e isso não te deixa perdido, pelo contrário, isso te deixa mais presente. E talvez seja isso que a gente raramente experimenta, né? Uma forma de estar no mundo sem a necessidade constante de concluir. E isso toca em algo que a filosofia ela já apontava há muito tempo, né? Os estoicos eles falavam sobre a diferença entre aquilo que depende de você e aquilo que não depende. Mas muitas vezes a gente interpreta isso como uma questão de controle externo, só que existe uma camada muito sutil aí. Nem sempre que está fora de você é o problema. Às vezes o que te prende é a forma como você tenta organizar aquilo dentro de você. A tentativa constante de entender, de fechar, de dar sentido, e quando isso diminui, você não perde o controle, você perde a ilusão de controle. E isso, paradoxalmente, se a gente for trazer, traz mais leveza, porque você não precisa mais sustentar todas as respostas. Isso te tira um peso. Você não precisa mais explicar tudo. E isso abre espaço, um espaço que não existia antes. E talvez seja por isso que algumas tradições orientais, elas falem tanto sobre presença, não como uma técnica, mas como uma forma de relação com o momento. Porque estar presente não é entender tudo o que está acontecendo. É permitir que aquilo aconteça, sem precisar reduzir imediatamente a uma explicação, porque é isso, é se reduzir a algo. E isso muda até a forma como a gente vive com o tempo. As coisas, elas deixam de ser uma sequência de problemas a serem resolvidos, elas passam a ser algo mais como um desenrolo, sem pressa, sem fechamento imediato. E aquela sensação inicial de que algo precisava ser entendido, ela começa a se transformar. Não porque você finalmente entendeu tudo, mas porque você não precisa tanto entender. E talvez seja aí que essa ideia ganha força. Que a liberdade ela não está em ter todas as respostas, mas em perceber que você consegue continuar mesmo sem elas. E isso não te afasta da vida de forma alguma, te aproxima. Porque pela primeira vez, você não está tentando organizar tudo. Você está apenas vivendo. Eu gostaria que você imaginasse um lago, sem movimento brusco. A água ela não tenta te explicar nada. Ela não tenta se organizar. Ela não tenta chegar a uma conclusão. Ela só está ali. E ainda assim, tudo acontece. Os reflexos eles aparecem, eles se desfazem. O vento passa, criando pequenas ondulações e depois some. Peixes podem atravessar a água sem deixar rastro. Nada precisa ser segurado, nada precisa ser entendido completamente. E talvez a sua mente muitas vezes funcione como alguém tentando pescar algo nesse lago, mas com pressa. Jogando a linha a todo momento, tentando puxar alguma coisa, transformar qualquer movimento em resposta, mas nem todo movimento é um peixe. Às vezes é só água. E talvez o exercício mais simples e mais difícil seja esse. Na próxima vez que você perceber algo em aberto, uma dúvida, uma sensação, uma situação que ela não se explica completamente, tente não resolver, mas também não ignora, só observa, como se estivesse sentado à beira desse lago, sem jogar a linha imediatamente, sem tentar capturar o que aparece, apenas observando. Percebe o impulso do entender, a vontade de concluir. Tenta perceber a mente
tentando puxar alguma coisa e por alguns segundos não faz nada com isso, só deixa passar. Talvez você perceba algo estranho, que aquilo que parecia pedir uma resposta urgente começa a perder força. Não porque foi resolvido, mas porque não foi agarrado. Heráclito dizia que você nunca entra 2 vezes no mesmo rio, porque a água está sempre em movimento. Talvez o que você tenta entender também esteja em movimento. E quando você tenta fixar, você perde o movimento. Mas quando você observa, você acompanha. E isso muda a relação. Porque você deixa de ser alguém tentando capturar tudo e passa a ser alguém que percebe. Talvez seja isso que a gente raramente experimenta, não o controle, não o entendimento completo, mas a capacidade de estar ali sem precisar transformar tudo em algo que faça sentido imediatamente. Como alguém sentado à beira de um lago, vendo a água se mover, sem precisar pescar o tempo inteiro. E talvez seja aí que essa liberdade ela consiga florescer. Não quando você encontra a resposta, mas quando você percebe que não precisa mais procurar o tempo todo. Se esse fluxo de pensamento ele fez sentido para você, eu te convido a comentar aqui se você se identifica de alguma maneira com o que foi dito. E é claro, fique à vontade a se inscrever do canal e fazer parte dessa comunidade. Até a próxima pesca.